Legal. Já vamos começar então dentro de um filósofo de peso aí, né? Vamos pensar em Maquiavel, né? Um dos filósofos que ajudou a entender a política, mas aí eu jogo a pergunta para você, né? O que que Maquiavel ele consolida, ele ajuda a compreender, e por que que muitos o intitulam como um filósofo realista da política e não idealista? E quais críticas talvez ele faz ali aos filósofos que os antecederam ali, né? Então fala um pouquinho, né? A contribuição de Maquiavel para a noção de política. Ah, perfeito. Maquiavel, ele é impressionante porque ele é um dos primeiros, talvez o primeiro que desenvolveu aquilo que chamamos de ciências políticas, né? Antes dele não havia. Você tinha alguns filósofos, alguns pensadores que falavam lá qual era o dever do rei, o dever do Estado, etc., mas não como uma ciência, no sentido da palavra mesmo, né? Observar a natureza da coisa e desenvolver dela tanto métodos quanto também diagnósticos e soluções para a sua problemática. Então, Maquiavel é um dos primeiros que fazem isso. O contexto de Maquiavel, que era o contexto do Renascimento, onde as cidades italianas elas brigavam contra o Sacro Império Romano e também contra os estados papais. Tinha aquelas disputas ali. Então, as cidades romanas começaram a desenvolver essas ciências políticas um pouco antes dele mesmo. Você tem o Marcio de Pádua também que desenvolve. Você tem também outros pensadores, mas eles todos eram como conselhos para os reis. Então, como é que o rei deve agir no sentido mais próprio da coisa, não como um político, né, mas como uma pessoa, O um comportamento dele. comportamento, né, Uhum. um comportamento ético Sim. ante a sociedade, Moral e... moral, etc. Sim. Mas Maquiavel ele entende algo a mais do que isso. Uhum. Ele entende a política em sua natureza. Ele não trabalha a política pensando naquilo que é ideal, mas aquilo que é possível ser efetivado. No entanto, algumas pessoas elas acabam criando horror por Maquiavel porque ele trata essa feiura da política. Mas é a feiura, digamos assim, que faz parte da gente. Então você não tem como excluir ou desenvolver uma política sem realmente essa figura. No Uhum. entanto, eu acho que é algo importantíssimo, antes de passar a vez para outra pergunta, Uhum. o Maquiavel ele é tão impressionante no seu diagnóstico político que Uhum. o rei Frederico II da Prússia, depois quem quiser pesquisar Uhum. sobre esse rei, foi um dos maiores reis da história. Antes de ele se tornar rei, enquanto príncipe, ele escreveu um livro para refutar Maquiavel. Era o Anti-Maquiavel. Esse livro está Uhum. disponível até em português para quem quiser adquirir. Quando ele chega ao poder, dos seus primeiros meses de político mesmo, ele faz tudo aquilo que é o contrário do que ele tem escrito sobre Maquiavel e efetiva o seu reino baseado no que Maquiavel falou, porque ele entendeu que é impossível manter o poder, e independente se um poder bom ou poder ruim, sem a estrutura que Maquiavel desenvolveu. Portanto, é fantástico a leitura dele. E serve não somente para política, para Uhum. diagnóstico de vida como um todo. Sim, eu costumo dizer que o Maquiavel ele é para todo aquele que assume uma liderança, quer Sim, seja gerente, cargo de confiança, aquele que está à frente, vamos dizer assim, um político, sim, um governante, um gerente, até a sua própria vida, né? Você exato. saber gerir com estratégia e competência ali. Exato. Porque o central aqui é desenvolver o que, olha, como são as pessoas? As pessoas Uhum. não são virtuosas. Nós não somos virtuosos no sentido, seja no sentido cristão, seja no sentido platônico, sabe? Uhum. No sentido estoico, nós não somos. Nós somos pessoas que também cometemos as nossas Uhum. eloquências, também somos pessoas que às vezes podemos ser virtuosas também. Sim. Mas, de certa forma, o que é que Maquiavel entende? Vamos lidar com essas pessoas na realidade. Como Uhum. essas pessoas são? Então, essas pessoas constroem a política. Então, se Sim. elas constroem a política não vai ser perfeita, não vai ser ideal. Os bastidores, né? Exato. O que não é mostrado, mas o que é real também. O que é real. Legal.